Boa noite a todos vocês e a todas também, do Brasil, da Europa e do mundo. Eu sou Valquíria Imperiano, estou aqui mais uma vez para apresentar a programação do tributo a Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista brasileira. Esta será a 6ª palestra virtual e nós estamos muito felizes porque esse projeto está tendo uma boa continuidade, está tendo uma boa resolução, uma boa resposta. Maria Firmina dos Reis, ela merece, né, que seja homenageada e merece esse tributo. E a vocês, nosso público, meu muito obrigada por nos acompanhar durante todo esse período de homenagens. Não esquecendo que o tributo e as homenagens a Maria Firmina dos Reis se desenrola desde o mês de março e vai até o mês de novembro. E nós contamos com a sua presença e nós contamos com a sua participação e com o seu apoio. Pedimos também que vocês espalhem para os amigos, coloquem os seus comentários, não deixem de se inscrever no canal Cultive e coloquem o seu like. É muito importante para a propagação dessa ideia, para fazer a publicidade de Maria Firmina dos Reis e divulgar o seu nome. A nossa escritora brasileira, a primeira romancista brasileira, mulher, nordestina e, além de tudo, negra, e que teve a inteligência de trabalhar numa época difícil, mas ela conseguiu publicar um livro que se chama Úrsula, e através de toda essa divulgação que está sendo feita, muitos brasileiros e muitas pessoas até do exterior estão começando a conhecer a história dessa mulher maravilhosa, brasileira, nordestina e negra. Esse evento ele não poderia acontecer sem que tivesse a ação de promotores e de parceiros. E eu coloco aqui para vocês quem são os promotores desse evento. Academia Ludovicense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis. Academia João Lisboense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis. Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães, Casa de Maria Firmina dos Reis. Temos também a Sociedade de Cultura Latina do Brasil e o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Para que isso também possa acontecer, nós tivemos também os parceiros. O Instituto Cultivo Suíça Brasil, o qual eu represento, e o artista gráfico e designer Vaniel Jorge Silva. Nessa palestra nós iremos sortear um livro da doutora Dileci Adler. Para isso, você só tem que fazer uma coisa bem simples. Deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo, onde está escrito comentário. Não pode ser no chat, no comentário. E coloque: eu quero o livro da Maria Firmina dos Reis. Basta isso, não esqueçam. Esse sorteio será em breve feito, mas também aproveitem e deixem o seu nome e o seu endereço no comentário, porque aí nós faremos o sorteio e enviaremos para você o livro da doutora Dileci Adler. Vamos ouvir a biografia das nossas convidadas.
Régia Agostinho da Silva é doutora em História na Universidade de São Paulo. Possui mestrado em História pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professora da Universidade Federal do Maranhão, professora permanente de Programa de Pós-Graduação em História CCH São Luís. Boa noite, eu sou Régia Agostinho. Agradeço o convite dos organizadores e dos apoiadores desse evento, né, dos 200 anos de Maria Firmina dos Reis, em comemoração ao bicentenário. Hoje eu vou mediar a mesa que segue, né, de palestras, com as palestrantes, a professora mestre Ceci Barbosa Campos, com o tema A Obra Poética de Maria Firmina, e a professora e pesquisadora Patrícia Fernando de Massete de Lima, com o tema Maria Firmina e seus cantos à beira-mar, poesia e pertencimento. Ceci Barbosa Campos é professora mestra, nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Bacharel em Direito e licenciada em Letras Inglês, com mestrado em Teoria Literária pela Universidade Federal de Juiz de Fora, de onde é professora aposentada. Patrícia Fernanda Massete é professora pesquisadora, graduada em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão. Na ocasião, desenvolveu pesquisas relacionadas à escrita e produção firminiana, sob orientação da professora doutora Camila Nascimento. Queria agradecer a presença das professoras, né? Sejam bem-vindas aqui ao nosso evento. Falar da importância, né, dessas falas, desses olhares sobre a obra poética de Maria Firmina, né, de uma perspectiva geral, e também sobre especificamente o Cantos à Beira-Mar, né? Então tenho certeza que vai ser uma noite de muito aprendizado, em que todos nós sairemos mais enriquecidos de conhecimento sobre a obra poética de Maria Firmina dos Reis. Boa noite a todos, agradeço muito ao convite que me foi feito e tenho um prazer enorme de estar aqui junto com vocês, falando sobre Maria Firmina. Eu estou abordando neste momento a obra poética, porque eu acho que a obra em prosa já tem sido bastante abordada. Então, eu resolvi me deter nos seus poemas para este evento. Cumprimento, então, a todas as presentes, a Valquíria, a Patrícia, a Régia e a Adilerci. Começando, então, a falar sobre a obra poética de Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis é a primeira mulher romancista afro-brasileira, autora do romance Úrsula, publicado em 1859. Como eu disse, não nos deteremos nos dados biográficos da escritora, porque já são bem conhecidos por todos os estudos que têm sido feitos aqui nas comemorações do seu bicentenário, e preferimos nos preocupar com a sua obra poética, também por excelentes estudos que já existem em termos de prosa. Depois de ter permanecido por quase um século na obscuridade, apagada da historiografia literária brasileira, Maria Firmina dos Reis ressurge das cinzas do esquecimento na segunda metade do século XX, graças ao trabalho de dedicados pesquisadores como José Nascimento Moraes Filho, Horácio de Almeida, Luísa Lobo, Dilerci Adler. A partir deste renascimento, a vida e obra de Maria Firmina tem sido estudada com afinco, e ela se torna um importante nome da literatura afro-brasileira, pela atuação como jornalista, romancista, contista e poeta. Numa época em que o trabalho na imprensa era quase exclusivamente exercido por homens, Maria Firmina conseguiu, mesmo assim, garantir o seu lugar, escrevendo em vários jornais maranhenses.
O mundo da literatura também não era adequado às mulheres, e os romances, especialmente vindos da Europa, eram tidos como péssimas influências à moral e aos bons costumes. Apesar disto, quando Maria Firmina publicou Úrsula, o primeiro romance abolicionista brasileiro, a obra foi muito elogiada. Tanto em prosa como em poesia, Maria Firmina demonstrou a sua insatisfação com a situação da mulher na sociedade e o seu desconforto com o opressivo sistema educacional ao qual reagia e tentava impor mudanças. Também mostrou seu empenho em fazer com que negros e brancos fossem tratados como iguais, e a sua luta pela igualdade racial ficou bem exemplificada por sua reação ao uso do palanquim, espécie de liteira que servia para transportar pessoas importantes em algum momento especial. Este meio de transporte foi oferecido a Maria Firmina para que ela fosse confortavelmente receber o título de mestre régia, mas ela o recusou, preferindo ir a pé pelas ruas empoeiradas, alegando que negro não é animal para carregar os outros nas costas. Na poesia, Maria Firmina sofreu as influências do romantismo e abordou os temas comuns ao período: exaltação à natureza, o enlevo amoroso, a fuga à realidade, pela morte, pelo sonho, pela loucura ou pela arte, sempre demonstrando pessimismo ou sentimentalismo, às vezes exagerado. Contemporânea de Gonçalves Dias, Castro Alves e Casimiro de Abreu, entre outros, mostrou afinidades com estes poetas e as características pertinentes às três fases do romantismo: a fase indianista, a ultrarromântica e a condoreira, pois seus poemas se referem à natureza, aos índios ou às desilusões do amor e preocupação social, principalmente no combate à escravidão. A obra poética de Maria Firmina foi publicada no livro Cantos à Beira-Mar, junto com o romance indianista Gupeva, em 2017, pela editora da Academia Ludovicense de Letras, em comemoração ao centenário de falecimento da poeta. Começa com uma nota explicativa sobre algumas características da escrita firminiana, como o uso frequente do travessão, vírgulas, separação do sujeito e do predicado e apóstrofes. Com a organização da pesquisadora Dilercy Aragão Adler, fundadora da Academia Ludovicense de Letras, e de Oswaldo Gomes, fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães, o livro apresenta, antes dos poemas, uma dedicatória que Maria Firmina dedica à memória da minha veneranda mãe. E suas primeiras palavras são: minha mãe, as minhas poesias são tuas. E segue com um texto transbordante de amor. Os poemas revelam uma mulher que esteve sempre à frente do seu tempo e preocupada com a liberdade, principalmente a liberdade dos negros e das mulheres. Por eles levantou sua voz e assumiu papéis que não eram condizentes com a mulher daquele tempo. Aquela que procurasse se inserir no mercado de trabalho, considerado totalmente destinado aos homens, sofria ataques e era rotulada negativamente pela sociedade. A atividade da escrita limitava-se para as mulheres a temas femininos ligados a assuntos domésticos, criação de filhos e amenidades em geral. E no caso de Maria Firmina, a reação ainda tinha o agravante dela ser uma mulher negra. Maria Firmina deixou registros de sua insatisfação, tanto em prosa como em poesia, e buscou modificar esta situação pelos textos publicados em jornais e revistas, e que seriam mais tarde considerados sementes do feminismo. Escolhemos alguns poemas para exemplificar a obra poética de Maria Firmina. Vejamos o poema
Minha Terra, oferecido ao senhor Francisco Sotero dos Reis, que era, inclusive, primo distante de sua mãe e foi um grande responsável pela sua educação. Esse poema vem com uma epígrafe de Gonçalves Dias. Na epígrafe, cito: minha alma não está comigo, não anda entre os nevoeiros dos órgãos, envolta em neblina, balouçada em castelos de nuvens, nem rouquejando na voz do trovão. Lá está ela. Ela, na epígrafe, refere-se à ilha de São Luís, referência frequente nos poemas de Gonçalves Dias, sofrendo saudades do Brasil. Maria Firmina também louva a sua terra, o seu estado, mostrando intenso amor à pátria. Ela diz: Maranhão, açucena entre verdores, gentil filha do mar, meiga donzela, que nobre fronte desprendida coma dos seios do oceano levantaste. Em outro poema, A Lua Brasileira, também com dedicatória para um amigo, o ilustríssimo senhor doutor Adriano Manuel Soares, em Um Tributo de Amizade e Gratidão, ela mostra o seu encantamento. É tão meiga, tão ragueira, minha lua brasileira. É tão doce e feiticeira, quando airosa vai nos céus, quando sobre as almas palmares ou sobre a face dos mares fixa, nívea, seus olhares, que deslumbram os olhos meus. Em outro poema, intitulado Uma Tarde em Cumã, a contemplação da natureza é um conforto para Maria Firmina. Ao sentir o vento a afagar-lhe os cabelos, enquanto se extasia com a beleza da Baía de Cumã, parece que as dores do seu peito se amenizam e que menos dorido lhe seja o pranto, conforme as suas palavras. Ela diz: aqui se amenizam de meu peito as dores, menos ardente me goteja o pranto. Aqui, na lira maviosa e doce, minha alma trina melodioso canto. Neste poema, Uma Tarde em Cumã, parece haver um canto de amor. A poeta, ao perceber a onda enfraquecida que exausta morre, sente-se inspirada e faz um convite ao seu amado. Vem comigo gozar destas delícias, deste amor que me inspira a poesia. Vem provar-me a ternura de tua alma ao som desta poética harmonia. Sentirás ao ruído destas águas, ao doce suspirar da viração, quanto é grato o amor aqui jurado nas ribas deste mar, na solidão. E insiste, antes de finalizar o poema, no seu convite. Vem comigo gozar um só momento, tanta beleza me inspirar poesia. Ah, vem provar-me teu singelo amor ao som das vagas no cair do dia. O vento é personificado e murmura palavras de amor. A visão do mar conforta a poeta, fazendo com que suas desilusões amorosas doam menos. Estes versos deixam evidentes as características do romantismo no século XIX. Impregnado de lirismo, tratam dos dissabores da vida, de sentimentos de solidão. A sinestesia é figura frequente, assim como as metáforas, hipérboles e antíteses. Outro poema, O Meu Desejo, é dedicado a um jovem poeta guimarense e faz a apologia da liberdade na luta dos negros contra a escravidão e das mulheres contra a submissão. É a sua luta pela liberdade. O poeta recebe ordens divinas e o imperativo canta é recebido várias vezes. Ela diz: Deus mandou-te, poeta, um alaúde e disse: canta amor na soledade. Escuta a voz do céu.
Eia, cantor, desfere um canto de infinito amor. Depois continua. E a liberdade, ó poeta, canta, que for o mundo a continuar nas trevas, sem ela as letras não teriam vida, menos seriam que no chão as relvas. Em todas as 9 estrofes do poema há o imperativo, canta, articulado à ideia de liberdade. Ela, a liberdade étnica e de gênero, é o objetivo da vida de Maria Firmina, porque a escritora entende que os negros e as mulheres não podem continuar oprimidos e que a palavra é a sua arma. Mas, mesmo que o corpo esteja dominado pelos poderosos, a mente pode permanecer livre, é uma força superior do homem. Mãe Susana, em Úrsula, afirma: a mente, isto sim, ninguém pode escravizar. E continua: liberdade eu a tive. A mesma ideia é expressa por Henry David Thoreau, o grande escritor transcendentalista americano, em seu livro Desobediência Civil. No poema Melancolia, outro poema que nós escolhemos para a nossa abordagem, a musicalidade, que é característica da literatura romântica do século XIX, perpassa todas as estrofes. Também os temas comuns à época, tais como a desesperança, amores não correspondidos, o desejo de morte e a melancolia, que já se destaca no título do poema, são temáticas próprias ao romantismo brasileiro. Ao cair da tarde, o cair da tarde é a parte do dia adequada a sentimentalismos nostálgicos e contribui para a sugestão de tristeza e sofrimento, mesmo que não acreditemos que uma mulher com a iniciativa e a disposição inovadora de Maria Firmina tivesse tendências depressivas. No poema Minha Vida, a insatisfação, a solidão em que vivia e a sua tristeza são descritos com perfeição, retratando uma vida sem alegrias nem atrativos. Ela fala: um deserto espinhoso, árido e triste, atravesso em silêncio, erma solidão, nem uma flor que ameigue estes lugares, nem uma voz que amenize o coração. E continua, depois de uma parte. E, atenta, eu escuto este gemer queixoso, que com minha alma triste se harmoniza. Não sei se ameiga as dores, mas ao menos meus profundos pesares ameniza. A música fez parte da vida de Maria Firmina, e ela compôs várias peças musicais, como uma valsa de Gonçalves Dias, conforme documenta Zaide Musart, na antologia Escritoras Brasileiras do Século XIX. Sobre essa valsa, há dúvidas se a letra foi de Gonçalves Dias e a música de Maria Firmina, ou se letra e música foram de Maria Firmina, o que parece mais possível. Também foi responsável por um hino pela abolição da escravatura, além de ter contribuído com canções de caráter folclórico para folguedos populares, como a Pastoral e o Bumba Meu Boi. Este seu conhecimento musical explica a musicalidade de seus poemas. E em Meditação, observamos que a melodia flui suavemente. Então, a mente a devagar começa, criando afoito seu sonhado amor, zombando altiva de uma sorte avessa que oprime a vida com fatal vigor. Sua poesia também demonstra patriotismo e preocupação com os envolvidos na Guerra do Paraguai e cita inúmeras batalhas e heróis da guerra, homenageando os bravos que voltam da campanha e desembarcam sob a liderança do tenente-coronel Cunha Júnior. Há vários poemas que, como título, simplesmente temos a palavra poesia, como os das páginas 76 e 77, em Campos à Beira-Mar, em que a última estrofe quase repete a primeira,
reforçando o entusiasmo inicial. Na primeira estrofe temos: exultai, Guimarães, eis vossos filhos, seus nomes são padrão de eterna glória, saudai-os, são heróis, lançai-lhes flores, que eles pertencem à morredoura história. Na estrofe final, quase como uma repetição, nós temos: exultai, Guimarães, eis vossos filhos, trazem na fronte o resplendor da glória. Louros colhidos na mavórcia lida, nomes escritos na pomposa história. Os índios também mereceram a atenção de Maria Firmina. E aqui nós voltamos às afinidades entre Gonçalves Dias e Maria Firmina, que podem ser observadas em alguns poemas, como naqueles que abordam a temática indígena. Em O Canto do Tupi, há pontos em comum com o Canto Quarto de Ijuca Pirama, um canto de morte. Gonçalves Dias clama: guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros, descendo da tribo Tupi, sou bravo, sou forte. E o índio de Maria Firmina afirma: sou filho das selvas, não temo combate, não temo guerreiro, guerreiro nasci. Sou bravo, eu invoco do bravo valor, sou filho de um bravo, valente Tupi. Os textos e jornais publicados em jornais e revistas por Maria Firmina lançaram as sementes para a emancipação feminina, pois, apesar da situação vigente, maior número de leitoras eram atingidas, e os escritos de Maria Firmina ocupavam páginas de diversos jornais maranhenses em pertinentes análises sobre problemas do seu tempo. O livro Cantos à Beira-Mar recebeu elogios, como este que foi publicado em 2 de janeiro de 1871, no Publicador Maranhense. É este o formoso título debaixo do qual vão ser impressas as poesias da talentosa maranhense Dona Maria Firmina dos Reis, digna professora pública do ensino primário da freguesia de Guimarães. Se são dignos de admiração os frutos da inteligência e da animação, quando é o homem que com eles vem enriquecer as letras pátrias, mais o é, sem dúvida, se partem do talento de uma senhora. Nem só mais raros são os triunfos que neste gênero conquista em nosso país o belo sexo, como também importam eles mais vigor de talento e sentimento, e maior esforço para vencer os obstáculos que ainda dificultam entre nós, ao sexo feminino, uma instrução mais sólida e desenvolvida. Concluindo, Maria Firmina dos Reis, além de ser grande inovadora do romance afro-brasileiro, demonstrando coragem e ousadia ao denunciar as injustiças e preconceitos que maculavam a sociedade brasileira do século XIX, preocupou-se com a história e a preservação das raízes africanas. Seus ideais de igualdade e liberdade também se revelaram na poesia, onde aparecem como temas recorrentes o amor, o nacionalismo, a exaltação à terra e à natureza, e a homenagem a pessoas alvo de sua admiração, sem esquecer os combatentes maranhenses na Guerra do Paraguai e os índios. A sua produção poética expressa a situação de uma mulher que, além de enfrentar o preconceito de gênero, sofre por ser negra e pobre. Ela reage contra a opressão patriarcal e contra o limitado papel social da mulher inserida em uma sociedade adversa e preconceituosa, não hesitando em sua luta para garantir seu lugar
e defender tudo aquilo em que acreditava e que podemos sintetizar como justiça e igualdade. Eu acho muito importante que nós promovamos com assiduidade, mesmo depois de ter havido esse renascimento, mantendo a figura de Maria Firmina sempre lembrada, porque realmente ela foi uma precursora do feminismo, pois foi capaz de ir enfrentando a sociedade daquele tempo e sofrendo, além do preconceito de ser uma mulher, o preconceito de gênero, sofrendo o preconceito da sua situação econômica, social e a questão étnica, ter reagido contra a posição da mulher naquela sociedade preconceituosa. Então, eu louvo ao trabalho desses estudiosos que fizeram o ressurgimento de Maria Firmina e me propiciaram conhecer essa mulher tão brilhante, pela qual eu sinto o maior entusiasmo e me emociono ao pensar que naquela época ela foi capaz de ter esse discernimento, de compreender tão bem a importância da igualdade e da justiça. Hoje eu venho conversar com vocês um pouco sobre a obra poética de Maria Firmina dos Reis, especificamente Cantos à Beira-Mar. Vou projetar aqui o material que preparei, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essa autora, suas obras e a maneira como ela nos ajuda a compreender o espaço em que ela vivia, a maneira como ela vivia e todas aquelas emoções que ela sentia, transferindo para aquela região e trazendo também um aspecto do pertencimento à área. O título é Maria Firmina dos Reis, Cantos à Beira-Mar, Poesia e Pertencimento. Cantos à Beira-Mar foi uma obra produzida lá em 1971, e para a gente conseguir entender um pouco sobre a necessidade de termos esse olhar voltado a Cantos à Beira-Mar, eu trouxe um fragmento de uma fala do Bachelard, que ele diz o seguinte: a poesia é a alma inaugurando uma forma. A alma inaugura. Ela é potência de primeira linha, é dignidade humana. Mesmo que a forma fosse conhecida, percebida, talhada em lugares comuns, ela seria, diante da luz poética interior, um simples objeto para o espírito. Mas a alma vem inaugurar a forma, habitá-la, deleitar-se com ela. É justamente partindo desse pensamento que eu gosto de pensar a obra poética da Firmina, compreendendo também, ainda nas palavras do Bachelard, que toda grande imagem é reveladora de um estado de alma. Todas essas imagens que nós poderemos perceber na obra poética de Firmina, elas revelarão o estado de alma dela, a maneira como ela se sentia, a maneira como ela percebia o espaço em que ela habitava e como ela se fazia sentir pertencente àquele espaço. É importante a gente frisar também o aspecto biográfico da autora, que é sobre ele que eu vou conversar um pouquinho com vocês agora. Firmina nasceu em 1822 e faleceu em 1917. E aí a gente tem alguns percalços nesse caminho acerca do estudo biográfico dela. Houveram estudos que comprovaram que ela nasceu inicialmente, né? Nasceu em 1825, depois esses estudos foram revisitados e atualmente a gente já considera a data de 1822. Uma coisa é certa, que o renascimento dela deu-se, de fato, somente em 1975, que é quando ela volta do silêncio, a gente consegue perceber as obras dela sendo reconhecidas, vistas, por meio do nascimento de Moraes Filho. Entretanto, não foi em 1975 que Firmina começou a ser estudada, começou a ser objeto de estudo mesmo. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque quando a gente coloca o renascimento dela lá em 1975 e perceber que atualmente ainda existem alguns pontos de digressão acerca da perspectiva de obra dela, a gente fica pensando, mas como uma autora que existiu faz tanto tempo ainda pode ser tão desconhecida no território? E é por isso que a gente começa a entender os percalços pelos quais foram construídos o caminho de Firmina, o que aconteceu no caminho dela, o que pode ter fortalecido essa maneira como ela foi desconhecida durante tanto tempo. Outra coisa também é certa, as obras com as quais ela nos presenteou. A primeira é Úrsula, lançada lá em 1859, que fala bastante sobre essa questão abolicionista. A segunda é Gupeva,
que resgata essa perspectiva indianista. Existe também o conto escravo, que é muito importante, é uma pesquisa que a gente precisa fortalecer, que a gente precisa sempre estar revisitando, relendo. E chegamos em Cantos à Beira-Mar, em 1871, que é um compilado de poemas dela, que ela escreveu, todos inicialmente dedicados à sua mãe, mas cada um ali com um tema. Um falava sobre guerra, outro falava sobre amor, outro era dedicado a amigos, outros eram dedicados à sua irmã, todo ele sendo oferecido à sua mãe, que havia falecido um tempo antes. Uma outra pesquisadora, chamada Dileci Adler, ela pontua o seguinte, que tardou essa bendita hora desse gênero das letras maranhenses. E tardou porque a gente percebe um hiato aí, lá de 1917 até 1975, quando ela é resgatada por Nascimento de Moraes Filho. Quando a gente fala acerca das obras poéticas de Firmina, é inevitável não pensar logo em Cantos à Beira-Mar. E aí, pensar nessa perspectiva de Cantos à Beira-Mar, existe um pensamento acerca dessa questão do espaço, que é colocado pela professora Aida Alves, acerca também da obra do professor Michel Collot, que pontua o seguinte, que esse é um movimento, pensar a poética, pensar as palavras sendo percebidas pelo espaço, é pensar a experiência da paisagem que se inscreve, como defende, no sensível da linguagem. Mas o que isso quer dizer? A experiência da paisagem que se inscreve no sensível da linguagem. A maneira como ela percebia a paisagem, percebia o lugar em que ela estava inclusa e transpõe para suas palavras, transpõe para o papel. Tudo isso sendo revisitado, podendo ser revisto atualmente. Outro ponto que é muito importante a gente colocar foi algo pensado pelo Ifutuan. Quanto mais laços houver, mais forte será o vínculo emocional. Quando nós estudamos Cantos à Beira-Mar e podemos ter contato com seus escritos, com aquilo que ela está sendo colocada, com toda aquela nuance que ela propõe mesmo na obra, a gente percebe justamente que existem muitos laços e existe um vínculo emocional muito forte. Esse vínculo emocional surge com a cidade de Guimarães especificamente e a gente não consegue perceber ele de forma muito clara, de forma tão evidente, com a cidade de São Luís. E aí entra um questionamento. Por que será que a Firmina tem uma relação de pertencimento tão grande com Guimarães, ao passo que São Luís, que é a sua cidade natal, ela já não tem tanto essa relação? E a gente consegue perceber que todo esse vínculo emocional que permeou o momento que ela viveu lá em Guimarães, permeou aquela estadia dela, que foi a vida quase toda, aquele momento em que ela viveu em Guimarães, fez com que ela criasse um vínculo emocional muito grande. Então, a situação de pertencimento dela fica muito mais clara, muito mais evidente em Guimarães do que aqui em São Luís. E aí, falando especificamente sobre essa perspectiva de obra que ela coloca, sobre o que ela fala acerca de suas obras, sobre como a gente pode, de fato, perceber essa situação do pertencimento, do que ela sentia estando naquele lugar, eu trouxe alguns poemas para que vocês possam ter contato com a obra da Firmina, com o que ela tentou falar, a maneira como ela tentou se expressar e conseguiu, fazendo com que atualmente a gente consiga pesquisar, consiga entender um pouco mais sobre como era a relação dela, tanto com Guimarães quanto aqui com São Luís. Tendo em Guimarães um ponto de apoio, um ponto de pertencimento mesmo, esse sentimento de pertença existe devido ao vínculo emocional que ela sentia por aquele espaço, e enquanto São Luís fica sempre assim em segundo plano, e a gente percebe muito em suas obras. O fragmento que eu trouxe aqui para a gente dar uma lida, dar uma conhecida um pouco melhor e compreender um pouco mais sobre a perspectiva da obra dela, é o poema Itaculumim, presente também lá em Cantos à Beira-Mar, mais ou menos nas páginas 272, 273, dependendo da edição que você tiver. As edições mais recentes colocam nessa página. Então, vamos lá. Itaculumim. As praias desse canto, que tem tanto encanto, que ameiga meu pranto do belo Cumã. A lua prateia seus câmaras d'areia, a vaga passeia na riba louça. Fronteiras a elas se ostentam tão belas, desertas, singelas, as praias de além. Há nelas penedos, enormes rochedos, que escondem segredos, eu canto-as também. Não vedes as praias fronteiras, a quem se estende o formoso Cumã lisonjeiro? Além se dilatam de Itaculumim, as praias saudosas, o morro alteneiro. Eu trouxe um fragmento para que a gente consiga ter contato com a obra, mas óbvio
que essa perspectiva da sensibilidade ela vai ficar muito mais clara nesse exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu trouxe um vídeo de uma música que a poetisa, escritora, compositora, enfim, ela ressignifica tantas coisas para poesia mesmo brasileira e para produção lírica e para música, que fica difícil até a gente conseguir colocá-la numa caixinha. Mas a Socorro Lira produziu uma releitura de alguns poemas da Firmina, ela musicalizou alguns poemas da Firmina e trouxe a lume, nos presenteou com essas músicas incríveis em que a gente consegue, de fato, sentir muito daquilo que estava sendo colocado, ela consegue resgatar aquele sentimento e transpor para suas músicas. Eu os convido a contemplar agora essa produção, assim, exímia da Socorro Lira. As praias descanto que tem tanto encanto que ameiga meu pranto do belo Cumã. A lua prateia seus combros de areia, a vaga passeia na riba louçã. Fronteiras a ela se ostentam tão belas, desertas, singelas, as praias de além, há nelas penedos, enormes rochedos, segredos. Eu canto-as também. Eu creio que, irmã, Deus fez o Cumã da praia Louçã, do Itacolumi. A onda anseia além e vagueia, que nestas ondeia eu creio por mim. Eu creio que, irmã, Deus fez o Cumã da praia Louçã, do Itacolumi. A onda anseia além e vagueia, que nestas ondeia eu creio por mim. Compreender como a Firmina escreveu e tornou sensível às palavras, tudo aquilo que ela sentia, toda aquela sensação de pertencimento àquele lugar, que no caso é Guimarães, a Socorro Lira conseguiu nos aproximar muito bem
desse sentimentalismo, de tudo aquilo que a Firmina nos propunha em suas palavras. Um outro exemplo de também essa perspectiva do sentimento, a maneira como ela retrata a paisagem e retrata aquele espaço, foi um poema que ela dedicou à sua irmã, que lerei com vocês agora. Meditação. Esse é um outro poema, ele foi dedicado especificamente à irmã da Firmina, Amália Augusta dos Reis. É muito comum a gente encontrar na obra Cantos à Beira-Mar poemas que são dedicados às outras pessoas, então tem poemas dedicados a amigos, tem poemas dedicados a grandes poetas, como é o caso do Gonçalves Dias, tem poemas dedicados a familiares, é uma reunião, de fato, de poemas e dedicações e esse sentimento de pertencimento que ela coloca, deixa sempre muito bem claro em todos os poemas, sejam eles dedicados a alguém, ou sejam eles especificamente sobre, vamos supor, no caso do poema da Baía de Fumã, ela sempre coloca, deixa isso tudo muito bem claro, como ela se sentia pertencendo àquele lugar, como tudo ao seu redor fazia sentido dentro tanto da sua obra poética, quanto da sua construção ali enquanto eu li. E vamos ao poema, Meditação. Vejamos, pois, essa deserta praia, que a meiga lua a pratear começa. Com seu silêncio se harmoniza esta alma, que verga o peso de uma sorte avessa. Oh, meditamos na solidão da terra, nas vastas ribas deste imenso mar. Ao som do vento, sussurra triste, por entre os leques do gentil palmar. O sol nas trevas se envolveu, mistérios. Encerra a noite, ela compreende a dor. Talvez o manto que estendeu no bosque encubra um peito que gemeu de amor. E o mar na praia como lisondeia, gemendo triste, sem furor, com mágoas. Também meditas, ó salgado teu? Também partilhas desta vida as fráguas? Esse poema, especificamente, além de ter sido dedicado à sua irmã, ele revela também muito de como a Firmina conseguia transpor para a paisagem, transpor para aquele espaço, como ela se sentia internamente. Então, a gente consegue resgatar também os pensamentos que o Bachelard colocou, que o Ifutuan também trouxe, sobre como, primeiro, como as palavras elas conseguem nos aproximar daquilo que está fazendo sentido enquanto subjetividades, e também como a gente consegue perceber na própria paisagem elementos da nossa subjetividade expressos nela. Então, quando a Firmina coloca aqui nesse verso, também meditas, ó salgado pego, também partilhas desta vida as fráguas, há uma relação tanto de pertencimento àquele espaço, como também há uma relação dela querer entender o que se passa ali. E óbvio que isso acontecia de forma muito próxima, pela sensação que aquele espaço trazia para ela, a maneira como ela se sentia, como ela conseguia perceber tudo que estava à sua volta, o que torna a obra muito mais fácil da gente compreender, talvez não a maneira como ela quisesse, mas a gente consegue perceber como era a relação dela com aquele espaço e, principalmente, a perspectiva de pertencimento que ela nos coloca. Perceber como ela alinha as suas vontades, os seus sentimentos, a de elementos da natureza, como nesse caso dos versos que eu acabei de ler. No caso, o mar, é perceber que ela estava realmente muito alinhada. É perceber que ela realmente pegou esses elementos e os percebeu como se ela se identificando com eles, identificando-se, conseguindo percebê-los como parte de si. Para que a gente consiga agora encerrar esse nosso momento aqui, de compreender a Firmina, compreender quem ela foi, tendo só um gostinho sobre essas poesias, aconselho que vocês leiam seus poemas, tem como fazer um download gratuito de Cantos à Beira-Mar. Na verdade, é um compilado, tem Úrsula, tem A Escrava, Gupeva e Cantos à Beira-Mar. Tenham contato com suas obras, tenho certeza que vocês não sairão ilesos, com certeza vocês irão encontrar muitas minúcias na obra dela, e às vezes até informações bem abertas mesmo, que vão te fortalecer e vão fazer com que você consiga compreender a relevância dessa escritora, o porquê é importante a gente estudar suas obras e compreendê-la como uma grande expoente aqui da nossa cidade. Para concluir, eu quero que vocês percebam aqui esse fragmentozinho da música que eu trouxe, que é uma música que foi cantada pelo Milton Nascimento, e foi escrita pela Elis Regina. Maria, 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 um dom
uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. E é justamente isso que percebemos nas obras da Firmina. Ela tem aquela estranha mania de ter fé na vida, mesmo quando aspectos da sociedade queriam silenciá-la. E isso aconteceu na época em que ela estava viva, entre 1822 e 1917. Aconteceu também em 1975, quando ela foi redescoberta. Mas Firmina é uma força da natureza, é algo tão forte que a gente continua estudando e fortalecendo suas pesquisas e fortalecendo aquilo que ela escreveu nos dias atuais, 200 anos após seu nascimento. Caso vocês tenham interesse de conhecer um pouco mais das minhas pesquisas e vamos trocar umas ideias aí sobre Firmina, que eu acho muito importante a gente fortalecer esses momentos de diálogo com outros pesquisadores acerca de sua obra, eu aconselho que vocês me sigam no Instagram, uma rede social pela qual eu posto alguns conteúdos e aí eu consigo conversar com vocês também, vamos de repente fazer alguns trabalhos juntos. Eu considero importante essa parceria entre os pesquisadores. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato. E é isso. Bom, queria agradecer às professoras pelas belíssimas falas, né? Parabenizá-las, tanto a professora Ceci Barbosa Campos, como a professora Patrícia Fernanda Massetti, né? Como eu disse, um momento de muito aprendizado, né? Gostaria de agradecê-las em nome dos organizadores e dos apoiadores do evento sobre os 200 anos de Maria Firmina dos Reis, e agora convido a fazer as suas considerações finais. Também agradecendo aos aqueles que estão acompanhando, né, que acompanharam aqui com a gente as palestras das professoras. Professoras, à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez ao convite que me foi feito e tenho o maior entusiasmo sempre que recebo um convite para falar sobre Maria Firmina. Na próxima sexta-feira eu estarei na Abrames falando sobre ela, que foi atendendo até o convite que será falar sobre Maria Firmina, comemorando o seu bicentenário. Na ocasião, eu farei um trabalho mais abrangente, com o dobro do tempo, pegando considerações sobre a prosa e a poesia. Agradeço a presença de todos, agradeço aos componentes dessa live e, mais uma vez, o meu carinho muito especial a Direci, que é com quem eu tenho essa grande afinidade em que fomos unidas por Maria Firmina. Muito obrigado a todos os presentes e boa noite. Após esse momento de efervescência acerca das pesquisas e considerações sobre Firmina, suas obras, produções, tudo aquilo que ela deixou para que a gente consiga atualmente entender um pouco mais quem ela foi, acredito que vocês conseguiram perceber a relevância a relevância que precisa ser dada às suas obras poéticas. Muitas vezes a gente não percebe um olhar muito voltado a elas, os estudos acerca delas ainda estão começando, ainda estão um pouco tímidos, é muito mais fácil a gente encontrar estudos acerca da produção abolicionista dela. Aconselho que vocês façam a leitura dos livros, das obras poéticas e consigam perceber o quão importante, relevante tanto para a história maranhense quanto para a história da literatura nacional, as produções de Firmina. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço ao convite, parabéns à organização do evento, um evento belíssimo, um evento importantíssimo para a literatura maranhense. Agradeço às minhas queridas companheiras de banca, a professora Régia, a professora Ceci Barbosa, a professora Valquíria Imperiana, agradeço a todos vocês. E vamos manter contato, gente, vamos fortalecer as nossas pesquisas, fortalecer os nossos estudos, isso é muito importante, esse é um momento belíssimo, comemorando o bicentenário de nascimento da Firmina, que momento ímpar para a nossa história da literatura, mulheres falando acerca de uma mulher escritora, uma mulher incrível, ímpar, vocês puderam perceber ao longo das apresentações. Agradeço a banca, agradeço a organização, muito obrigada a todos, boa noite. E não esqueçam,
dia 9 de junho, aqui no Canal Cultive, às 18h30, com mais uma palestra, dessa feita com a professora doutora Diomar das Graças Mota e a doutora Algemira de Macedo Mendes. Elas vão trazer para vocês muitas informações e será uma riqueza para todos nós. Nós aguardamos vocês no dia 9 de junho, aqui no Canal Cultive. Não esqueçam de divulgar, de colocar o seu like, de escrever o seu nome e o seu endereço para ganhar o livro da doutora Dileci Adler. E teremos muitas outras surpresas para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Eu não te ordeno, te peço, não é querer, é desejo. São estes sim os meus votos, nem outra coisa eu almejo. Eu não te ordeno, te peço, não é querer, é desejo. São estes sim os meus votos, nem outra coisa eu almejo. E que mais posso